بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de nós terminarmos o abençoado mês de Ramadã, nós vemos que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, assim como instituiu após terminarmos o salat obrigatório, o fard, nós temos o sunnah que fazemos, que complementa aquele fard. Quando nós terminamos o jejum de Ramadã, que é fard, o Islã, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam, pela ordem de Allah, obviamente, instituiu o jejum facultativo, que são os 6 dias de Shawwal. Hoje vamos falar acerca deste jejum, assim como as regras relacionadas a este jejum, e vamos também falar acerca de mitos que surgem em torno deste jejum. Em primeiro lugar, é importante entender o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse, hadith do Muslim, man sama Ramadana, aquele indivíduo que jejuar o mês de Ramadã, thumma atba'ahu sitta min Shawwal, depois ele jejuar 6 dias de Shawwal, kana ka siyami dahr, ele terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Jejuou 30 dias de Ramadã ou 29 dias de Ramadã, é como se tivesse jejuado 10 meses, porque a cada dia é multiplicado por 10 e depois jejua mais 6 dias, outra vez multiplicado por 10 de 60, portanto são aproximadamente 360 dias. Kana ka siyami dahr, ele terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, vamos falar acerca daquele indivíduo que tem jejuns de Ramadã por pagar. O hadith diz aquele que jejuar o Ramadã e depois jejuou os 6 dias de Shawwal. Vemos que há pessoas que jejuam o mês de Ramadã, mas tem alguma interrupção. Por exemplo, um homem que adoeceu ou que esteve em viagem, não jejuou, não é? Porque a viagem lhe era difícil para continuar em jejum. Ou até aquela mulher que o seu período menstrual apareceu enquanto no mês de Ramadã. Portanto, teve que interromper o seu jejum por causa do seu período menstrual. Qual é a regra? Será que terá que, em primeiro lugar, terminar os dias ou completar os dias de Ramadã que perdeu e depois fazer o jejum de Shawwal, ou pode fazer o jejum de Shawwal e depois vir a pagar o jejum de Ramadã? Esta questão, nós vemos que existem posições de ulama, onde uns dizem que ela terá que, em primeiro lugar, pagar o jejum de Ramadã, que é fard, depois fazer o jejum de Shawwal, que é sunnah. Portanto, não vai fazer sunnah antes de terminar o fard. Esta é uma posição. A posição rajih, a posição que é a mais consensual, a mais correta, é esta posição de que é permissível a pessoa jejuar o Shawwal, mesmo tendo ainda o jejum de Ramadã por pagar. É permissível. Hadith do Tirmidhi, hadith da Aisha radiallahu anha, ela diz que nós pagávamos os jejuns de Ramadã no mês de Shawwal, no mês de Sha'ban, quer dizer, um mês antes de Ramadã. Temos aqui este tempo todo para pagar, obviamente não vai deixar de pagar ou protelar até o outro Ramadã. Ela terá que repor o jejum de Ramadã durante o ano, se assim quiser, até o mês de Sha'ban, antes de entrar no Ramadã seguinte. Portanto, ela pode fazer, ou ele pode, a pessoa poderá fazer o jejum de Shawwal em primeiro e depois fazer o jejum de Ramadã. Se os dias de jejum de Ramadã forem poucos, obviamente que é aconselhável primeiro pagar o fard, depois fazer o jejum de Shawwal. Tem que ter em conta que o jejum de Shawwal somente faz-se no mês de Shawwal, não se faz jejum de Shawwal
fora do mês de Shawwal. Portanto, a pessoa poderá ter muitos dias e não quer pagar os jejuns de uma só vez. Portanto, assim como o jejum de Ramadã, o qadá de Ramadã, assim como o jejum de Shawwal, pode ser feito alternadamente. Não é peremptório que a pessoa faça os jejuns consecutivos. Por exemplo, uma mulher perdeu 6 jejuns de Ramadã. Portanto, não é obrigatório ela, quando estiver a pagar esse jejum, pagar juntamente, consecutivamente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, assim sucessivamente. Ela poderá pagar um jejum por semana, poderá pagar um jejum quinzenalmente, poderá pagar um jejum por mês. Portanto, tem esta opção de pagar, de repor os jejuns de Ramadã desta maneira, desde que até o mês de Sha'ban, quer dizer, o mês antes de Ramadã, ela pague todos os jejuns que perdeu por causa do seu período menstrual ou por qualquer outra razão que o Sharia permite que a pessoa deixe de fazer o jejum. Este é o segundo aspecto que nós tínhamos a abordar nesta lição. Há esta abertura onde a pessoa poderá fazer de forma aleatória, de forma não sequencial, não é? Existe essa permissibilidade. Assim como o jejum de Shawwal. Também temos o mês todo de Shawwal para fazer 6 dias, que é sunnah, obviamente. Pode jejuar um dia sim, dia não, dia sim, dia não. Pode jejuar segundas e quintas-feiras a fazer o Shawwal. Pode jejuar 13, 14 e 15 de cada mês, não é? Segunda, quinta, 13, 14 e 15 de cada mês. Poderá jejuar desta maneira. Poderá jejuar um dia sim, um dia não, ou poderá jejuar 2 dias sim, um dia não. Existe esta abertura. Algumas pessoas dizem que no jejum de Shawwal não se pode jejuar no sábado e domingo, porque o profeta proibiu jejuar sábado e domingo. O profeta proibiu jejuar só sexta-feira. Obviamente que pode-se jejuar, sim, é um jejum sunnah. A pessoa poderá jejuar consecutivamente quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, poderá jejuar também sexta, sábado, domingo, não há nenhum problema. A única coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a pessoa especificar um dia para fazer jejum, como só a sexta-feira para fazer jejum ou só sábado. Quando o sahaba esteve de jejum num sábado ou numa sexta-feira, o profeta perguntou: você pretende jejuar dia seguinte? Ele disse não. Então o profeta disse, então não. Só você poderá jejuar sexta juntamente com sábado ou sábado juntamente com domingo. Não especificar somente um dia. Mas se você está a fazer Shawwal, jejua sexta, sábado, domingo, não há nenhum problema. Aproveita o fim de semana que está em casa, não está a trabalhar para fazer jejum de Shawwal. Não existe nenhum impedimento quanto a isso. Portanto, não é aquilo que as pessoas pensam que deve jejuar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo deverá parar. Não é verdade, se trata de um mito. Portanto, a pessoa poderá jejuar como quiser, não é, conforme a explicação que aqui trouxe. O quarto aspecto que nós vamos mencionar na nossa lição é que algumas pessoas pensam quando começa a jejuar o Shawwal não poderá mais parar na vida. Todos os anos terá que jejuar o mês de Shawwal. Este é um mito, não constitui a verdade. É um jejum sunnah. A pessoa poderá fazer e poderá deixar de fazer quando bem quiser. Não é obrigatório que todos os anos jejue. É verdade que a virtude está lá, quem jejuar os 6 dias de Shawwal tem esta recompensa de ter jejuado o ano inteiro, mas não quer dizer que se você jejua este ano, próximo ano obrigatoriamente terá que jejuar, o ano seguinte terá que jejuar. A pessoa é livre de fazer quando quiser e deixar de fazer quando quiser. Não é obrigatório que a pessoa jejue todos os anos após ter começado o jejum de Shawwal num determinado ano. É verdade que há essas crenças, algumas pessoas dizem que se começar a fazer o jejum de Shawwal não poderá mais parar. Se trata de um mito. Temos que ter em conta que o jejum de Shawwal é sunnah e não fard. Portanto, há benefícios sim. Temos este hadith que nós mencionamos já logo no princípio. Aquele que assim fizer terá essa recompensa. A outra coisa que é importante mencionar, no jejum de Ramadã, quando nós estamos a pagar o jejum de Ramadã e tivermos que quebrar por alguma razão ou por vontade própria. Portanto, quando você estiver a fazer o qadá de Ramadã e quebrar, por mais que seja propositadamente, não há kafara a se pagar, há somente o qadá
Qadá é reposição, kafara é reposição com a penalização dos 60 dias. Quando você estiver a pagar, não há este kafara se quebrar o jejum. Qadá de Ramadã, se quebrar, a reposição é só de um dia. Assim como se a pessoa estiver a fazer o Shawwal e achar que quer quebrar o jejum porque está uma ocasião de não ter que fazer jejum porque foi convidado para uma refeição, não há nenhum mal em quebrar o jejum e repor esse jejum a posterior. E por se tratar de um jejum facultativo, temos estas aberturas e não é aquilo, ou não se pode tratar da mesma forma como se fosse um jejum obrigatório, aquilo que é o jejum do mês de Ramadã, no mês de Ramadã, portanto o fard durante o mês de Ramadã. O jejum de Shawwal também pode ser feito, por exemplo, a pessoa não tinha plano de jejuar, não tinha planos de jejuar, acordou e esteve ocupado com algum trabalho, não comeu nada, não bebeu nada e chegou aquelas 10, 11 horas, apercebeu-se que não comeu nada e ele intencionou naquele momento, olha, eu estou de jejum, estou a fazer jejum de Shawwal, não é nenhum problema, não há impedimento quanto a isso. E temos o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez chegou à sua casa, depois de uma boa parte do dia já ter passado, perguntou se havia alguma coisa para comer, disseram que não, então ele disse, então eu estou de jejum, se tratando de um jejum facultativo, e o Shawwal também é um jejum facultativo, portanto não há aqui qualquer proibição de assim se fazer, se tratando desta prática ou deste jejum facultativo. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq, e aqueles que puderem jejuar o mês de Shawwal, os 6 dias de Shawwal, poderão fazer, porque há muita recompensa conforme este hadith que nós aqui citamos. Portanto, não se pode também aglomerar ou incorporar a intenção do jejum de Ramadã, a reposição do jejum de Ramadã com o jejum de Shawwal. Obviamente porque o jejum de Ramadã é fard e Shawwal é sunnah, portanto estas duas intenções não são incorporadas, não se adequam à sua incorporação por ter categoria completamente diferente. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.